Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos falar sobre essa troca de técnico que teve no Flamengo. Que é o time hoje que é o maior elenco que a gente tem, né? O melhor elenco que o Brasil tem hoje. O Domenech não fez um mau trabalho no Flamengo. Só que o Domenech ele chegou com o status de auxiliar do Guardiola. Muita gente achou que ele seria um Guardiola, né? E a gente viu que não é dessa forma. Não é porque uma pessoa é auxiliar do melhor técnico do mundo hoje que ele vai se tornar o melhor técnico do mundo. Né? Ele tinha feito apenas um trabalho como técnico principal, que foi no New York, lá nos Estados Unidos, e veio para o Flamengo para assumir um time que no ano anterior ganhou praticamente tudo que podia ganhar. Né? Contra o Liverpool na final do Mundial, a gente sabia que era um pouco mais complicado. O Liverpool tinha um time muito, na minha opinião, muito acima do Flamengo. Eu acho que até ganhou de forma não tranquila, porque senão teria ganhado no tempo normal, mas foi lá, quando viu que estava apertando, foi lá e ganhou o jogo na prorrogação. Mas a gente está aqui para falar do Domenech. O Domenech ele teve apenas 6 derrotas com o Flamengo, foram poucas derrotas, porém das 6, 4 foram de goleada, né? Que foi 3-0 para o Atlético Goianiense logo no começo, assim que ele chegou, que ele tentou implantar alguma maneira dele de jogar, mudando demais o time do Flamengo do que da cara que o Jorge Jesus tinha colocado e acabou tomando aquela goleada. Ele voltou, se recuperou, chegou a ficar alguns jogos sem perder, né? Mas depois perdeu para o Ceará, perdeu de 2-0. Ele já havia perdido na estreia para o Atlético Mineiro de 1-0, num jogo até que foi muito bom no Maracanã na primeira rodada. Foi um jogo muito equilibrado, o Flamengo foi para cima, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, mas acabou perdendo tendo um gol contra, né? E depois acabou dessas 6 derrotas, as 4 goleadas, que foi a do Atlético Goianiense que eu falei. Perdeu pro Ceará por 2-0, depois perdeu pro Independente fora de casa por 5-0, né? A gente sabe que tem questão de altitude e tudo mais, mas foi uma derrota pesada e a forma como que foi lidada essas derrotas, né? O Domenech lidou com uma derrota por 5-0 do atual campeão da América, um dos maiores elencos da América, um dos melhores times da América hoje, né? Para mim briga com o River em questão de times. Em elenco, o elenco do Flamengo, ele realmente eu acho ele superior até que o do River. Mas o trabalho que o River vem fazendo também é muito bom. E a forma como foi tratada essa derrota, foram apenas 3 pontos. Para o futebol brasileiro, esses 3 pontos, se fosse 1-0, seria um resultado normal. Né? Mas a forma como foi tratado o 5-0 foi como se fosse normal, um time igual o Flamengo, atual campeão da América, melhor elenco do Brasil hoje, né? Candidato seríssimo ao título. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão do Brasil, campeão brasileiro. Tem mais time, tem mais elenco, então o Campeonato Brasileiro de pontos corridos exige muita regularidade. No mata-mata a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pode acontecer uma zebra, a gente sabe que não que o favoritismo existe, mas nem sempre o favoritismo ganha, né? E as outras 2 goleadas que foram uma seguida da outra, né? Que foi para o São Paulo na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que perdeu de 4-1 em casa para o São Paulo, apesar do São Paulo ter do Flamengo ter perdido 2 pênaltis, né? O Thiago Volpe defendeu 2 pênaltis que na minha opinião foram mal batidos, bateu meia altura, de uma maneira fácil do goleiro defender, não tirando o mérito do goleiro, né? Mas é mais fácil para o goleiro pegar um pênalti que bate da meia altura do que um que bate no chão ou bate mais em cima. Ou até, às vezes, é mais fácil pegar um meia altura no canto do que um pênalti batido no meio do gol, porque nem sempre o goleiro fica. Enfim, sem tirar os méritos do Volpe, perdeu de 4-1. E agora perdeu de 4-0 para o Atlético Mineiro e levando um baile do Sampaoli. O Sampaoli deu uma aula de como jogar contra o Flamengo. Lógico que as estratégias são colocadas durante a semana, os técnicos estudam bastante os outros times, ou deveriam fazer igual o Sampaoli fez, né? Estudar o seu adversário, saber o ponto forte, o ponto fraco. Tanto que o Sampaoli colocou 3 zagueiros no Atlético Mineiro para segurar o Pedro, para não dar espaço para o Pedro poder trabalhar e armar essas jogadas de ataque. Que o Pedro ele não só finaliza, como ele arma muito bem esse ataque, ele segura a bola, ele tem um domínio de bola muito bom. Como soube aproveitar, por exemplo, a velocidade do Davi Luiz, que não é tão grande, colocou o Savarino para correr na lateral atrás dele. E foi onde saiu os 2 primeiros gols.
né? Começou pela lateral direita de ataque do Flamengo, do Atlético, e lado esquerdo do Flamengo, que é um pouco menos veloz, né, com o Davi Luiz. Então, assim, a questão do Domi ter perdido apenas 6 jogos, a gente entende que o Flamengo não vai ser igual foi em 2019. Nem se o Jorge Jesus estivesse no comando, não ia ser igual. Né? Os times aprendem a jogar, entendem a forma de jogar do time. E com isso vai mudando, vai equilibrando. O próprio Jorge Jesus ele ia precisar se reinventar, mexer alguma coisa, não só trazer mais peças. Né? Outro fator que também levou o Flamengo a não ter o mesmo rendimento foram as contratações desse ano não darem tão certo igual deu ano passado. As contratações que o Flamengo fez ano passado, todas se encaixaram no time, todas foram dando certo. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Rafinha, Felipe Luiz, né? Então todas essas contratações deram certo no Flamengo. O Gerson, para mim, foi o melhor meia. Ele e o Everton Ribeiro foram os melhores meias do Campeonato Brasileiro ano passado, disparado. E hoje continuam sendo. O Gerson é um baita do meio campo. A gente sabe que tem as questões de seleção brasileira, que ele não aceitou ir para a questão da seleção olímpica, mas o Flamengo estava disputando finais de Libertadores, sabe? Então a gente entende o lado do Gerson também. Mas a questão não é essa, né? O Flamengo ele fez 46 gols e tomou 38. Ou seja, o Flamengo não tinha nem 10 gols de saldo com o Domenech no comando. Então, assim, por mais que a campanha do Flamengo seja boa nos 3 campeonatos que ele está disputando, né, o Campeonato Brasileiro ele está a 1 ponto do líder, então ele não está longe de alcançar. Né? Na Copa do Brasil ele vai jogar contra o São Paulo agora, vai ser um jogo muito difícil, né? Mas tem chance de classificar. Ele tem um elenco melhor que o São Paulo, tem um time melhor que o São Paulo, mas o mata-mata é diferente. E também está na Libertadores. Né? A chance do Flamengo ganhar os 3 títulos ainda existe. E é grande, porque o Flamengo tem um baita elenco, tem um baita time. Mas teve a questão do desgaste dentro do vestiário, porque a gente não sabe até onde é verdade, essas histórias que aparecem na mídia, ou que divulgam, a gente não sabe as fontes são realmente verdadeiras, se houve desgaste, houve confusão mesmo, né? Fato é que a torcida do Flamengo já cobrava isso, já cobrava um desempenho melhor, né? O que eu falei, a torcida do Flamengo está comparando 2020 com 2019. E vai ser impossível. O Flamengo não vai fazer a mesma campanha que fez em 2019. Ela não vai passar o rodo em todo mundo igual fez em 2019. Né? Ela pode ser campeão de tudo, sim. Tem elenco, tem time, mas não vai ser a mesma coisa. Né? E por essa cobrança da torcida, por essa falta de comando que se falava que ele não tinha dentro do vestiário, acabou sendo desligada. Viram que o Domenech não tinha comando para sustentar o Flamengo até o final. E para o lugar do nome, o Flamengo trouxe o Rogério Ceni. O Rogério, que vem fazendo um grande trabalho no Fortaleza, hoje acho que ele é até considerado o maior técnico da história do Fortaleza. Né? Deu o primeiro título nacional para o clube. Né? É um clube do tamanho do Fortaleza que ganhou a Série B, para eles é muito importante. Às vezes, para clubes como o Flamengo, uma Série B é irrisório, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para o Fortaleza, que veio crescendo, estava na Série D, subiu Série C, Série B e direto para a Série A, sendo campeão dessas divisões inferiores. Né? Ele fez um trabalho excepcional no Fortaleza. E ano passado, aconteceu aquele episódio do Cruzeiro, onde o Cruzeiro chamou ele para assumir o comando, para tentar se livrar do rebaixamento. Ele topou o desafio, mas quando chegou lá ele viu que não era o ambiente que ele precisava para poder reerguer o Cruzeiro. Vamos dizer assim, o barco já estava afundado àquela altura do campeonato. Né? Os jogadores, os medalhões que estavam lá, não estavam compromissados em fazer com que o Cruzeiro ficasse na Série A, sabe? Não estavam nem aí, para falar a verdade. Vamos ser sinceros, eles não estavam nem aí para o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro teve os casos de corrupção, roubaram o Cruzeiro, isso é o que fala, o que sai na mídia, os fatos que estão expondo, né? Provando e tudo mais, que o Cruzeiro foi um clube que foi roubado por outras pessoas. Não vamos citar nomes também, mas isso sai, a gente tem provas, tem tudo divulgado, isso a gente não precisa esconder de ninguém. Então, assim, o Cruzeiro já estava numa situação calamitosa, né? E o Cruzeiro trouxe o Rogério Ceni para ver se conseguia mexer com o elenco, às vezes mexer com o emocional do elenco, para fazer o Cruzeiro reerguer e não cair para a Série B.
Acabou não dando certo, o Rogério não conseguiu dominar o vestiário daquele time. Desde o começo a gente viu que a situação estava conturbada no time do Cruzeiro, desde o momento que ele assumiu. Né? E acabou voltando para o Fortaleza, que recebeu de braços abertos de novo o Rogério. Né? A gente não sabe até que ponto foi desgastante a saída dele para o Cruzeiro ou não, a gente não sabe dizer isso, né, lá dentro. Aparentemente viram realmente que ele era importante, senão eles não teriam aceitado ele de volta daquela forma. E agora, esse desafio do Flamengo, por mais que o Rogério tenha falado publicamente, ele falou no Bem Amigos, publicamente, que ele não iria aceitar outra proposta, que ele iria terminar o trabalho dele no Fortaleza até o final do contrato. Mas um técnico que está num time igual o Fortaleza, que é um time médio, né? É um time conhecido, um time que tem bastante assim, bastante gente conhece o clube, sabe que o clube existe, sabe que o Fortaleza tem uma torcida grande, mas é um clube médio, não é um clube grande do futebol brasileiro. O técnico desse time, que está se destacando, e vem um time igual o Flamengo, com o elenco que tem, com as probabilidades de ser campeão que tem, com o dinheiro que tem, com os jogadores que tem, ele vai aceitar. E ele teve, vamos dizer assim, a hombridade de falar, assim como saiu na mídia, não, tudo bem, pode negociar, mas negocia com Fortaleza. Né? Eu não quero sair em litígio, não quero sair brigado com o clube, que é um clube que me acolheu, que me deu a oportunidade de começar. Resumindo, foi isso. Né? O Flamengo tratou com Fortaleza, dizem que a multa era em torno de 1 milhão. Provavelmente o Flamengo acertou com Fortaleza, pagou a multa rescisória assim como tinha que ser. O contrato do Rogério acabaria em fevereiro de 2021, então estava no final, tinha o Campeonato Brasileiro todo pela frente. Mas tem uma grande diferença entre ele fazer um trabalho no Fortaleza, terminar em nono, décimo, ou até brigar por uma Libertadores, porque a gente sabe que o time do Fortaleza, na situação do campeonato atual, teria a chance sim de brigar por Libertadores, apesar dos times que estão ali do primeiro ao oitavo, eles têm uma diferença até grande para os outros, né? Tanto que a briga é de 6 pontos, a briga está entre todo mundo ali. Mas ele ia ficar em oitavo, décimo com o Fortaleza, e eu falar, poxa, olha o trabalho do Rogério, fez um excelente trabalho no Fortaleza. Para alguém que quer crescer, que quer realmente ter focado em vitória, o Rogério, ele quer vencer, ele é um vencedor nato, ele é obcecado por vencer. Então ele obviamente iria aceitar essa proposta do Flamengo. E na minha opinião, ele fez certo, né? Eu realmente, às vezes eu achei que até que ele não sairia do Fortaleza, mas eu acho que ele agiu da forma correta, eu acho que ele acertou indo para o Flamengo, eu acho que o Flamengo acertou trazendo o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é um técnico que ele se preparou para ser técnico. Ele não simplesmente parou de jogar, tirou um tempo com a família e voltou para treinar o clube. Não, ele se preparou, ele estudou, ele foi para a Europa, ele conheceu vários clubes, conheceu técnicos importantes, né? Aprendeu sobre como fazer treinamentos, né? O que eu tenho visto é que os jogadores falam que o método de treino dele é diferente, né? Ele trata o time de forma diferente, ele quer ter a bola, ele quer ser um time agressivo, né? Ele quer que todos os jogadores participem. A gente vê hoje o Felipe Alves lá no Brasil, para mim, jogando no Brasil, ele é o melhor goleiro que sabe jogar com o pé. E aprendeu com um que sabe, que é o Rogério Ceni. Né, que começou vamos dizer, essa revolução no futebol brasileiro do goleiro jogar com o pé, de ser um líbero, participar do jogo, organizar o jogo. Né, e o Rogério é isso, o Rogério ele vai querer vencer tudo com o Flamengo, ele tem um baita elenco na mão, cabe a ele agora saber gerir esse elenco, saber cuidar desse elenco, ter o grupo com ele, fechado com ele, porque a gente sabe que o técnico pode ser um baita técnico, né, um cara que conhece muito de futebol, que sabe tudo sobre treinamento, sobre metodologia, sobre modelo de jogo, sobre sistemas defensivos, ofensivos. Isso, a gente sabe que ele sabe isso, que ele estudou para isso, que ele tem conhecimento, ele viveu dentro do campo por mais de 20 anos. Então a gente sabe, mais de 20 anos, acho que quase 30 anos que ele viveu dentro do campo. Então ele tem conhecimento. Agora cabe a ele fazer a gestão do grupo, gestão de pessoas. Eu acho que tem tudo para dar certo. Né? Os jogadores vão ver a qualidade do Rogério como técnico, vão ver que ele é um cara que quer vencer, que é obcecado por vitória, que ele odeia perder, não só querer vencer, ele odeia perder, ele não gosta de perder.
né? Você vê as entrevistas dele quando o time dele perde, o semblante dele muda. Então, assim, é um cara que vai querer vencer a todo custo, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. O Rogério Ceni é um baita técnico. Cabe a ele ter esse grupo na mão, né? E com certeza, né, essa apresentação dele ele deve falar disso, né? Deve falar disso tudo. Bom, galera, é isso, né? Eu quis deixar um pouco da minha opinião também sobre esse fato que aconteceu no Brasil, no futebol brasileiro, né? Que é muito importante, é o maior clube do Brasil hoje, né? Junto com Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Vasco também, apesar do Vasco não estar numa fase boa, são os clubes gigantes do Brasil hoje, são os maiores clubes do Brasil. E é o clube de maior torcida, né? Então, e ele pode ter certeza de que ele vai ser cobrado, ele sabe onde que ele está entrando. Ainda mais depois do que ele passou com o Cruzeiro, apesar de ser uma situação diferente, né? O Cruzeiro já estava afundado, a gente viu a situação que estava o Cruzeiro, que podia vir o Guardiola que não ia dar jeito no Cruzeiro, né? Podia vir o Simeone que não ia dar jeito no Cruzeiro, podia vir Zidane que não ia dar jeito no Cruzeiro ano passado. Agora a situação é totalmente diferente, né? O Flamengo briga por título, briga lá em cima, tem elenco, tem grupo, tem dinheiro, né? Eles querem vencer, eles querem ser campeões, né? E eu acho que tem tudo para dar certo isso. Valeu? Se inscreve, deixa seu like, comenta o que você achou, comenta a opinião de vocês, se vocês acham que pode dar certo, que não pode. Tá bom? Até a próxima, um abraço.